ser legal, porque eu acho que eu nunca vi um filme que eu vi. Meu amigo, é a pior merda que já foi feita na face da Terra. E é de vampiro. Agora você vai ter que ver. E eu vou pedir pro pessoal, pedir pra você ver esse filme. Quando a gente atingir 3 mil inscritos, você vai assistir. Fala, cinéfilos! Fala, criatura. Hoje nós iremos falar de um clássico expressionista do cinema alemão, mudo. Nosferatu, como vocês viram lá na thumbnail e no tema desse vídeo de hoje. Filmado em 1922 pelo diretor Friedrich Wilhelm Murnau. Murnau. Eu não acerto nunca o nome desse alemão. É o quê? Thundercats? 2000 anos depois. Nosferatu, de 1922, filmado pelo diretor Friedrich Wilhelm Murnau. Eu sou Murnau. Assim, simplesmente... Pois é, simplesmente 2 hours later. F.W. Murnau, mais fácil. Certo. Que se tornou um ícone do terror. Mesmo sendo uma adaptação declarada de Drácula de Bram Stoker, Plágio, na verdade, né? mantém suas características originais. Não é à toa que se tornou um dos grandes e maiores clássicos de terror de todos os tempos. A refilmagem de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers, traz uma nova roupagem e, na minha humilde opinião, é uma reparação histórica do personagem principal. A fotografia e a ambientação do início do século XIX, além da pompa da aristocracia alemã, são incrivelmente retratados pelo diretor, com uma paleta de cores pastéis e sombrias. Em alguns momentos, a estética chega a ser um pouco escura. Escura demais? Bem escura. Bem escura. Tem hora que eu não peguei nada. Concordo com você. As atuações, carregadas de expressões fortes e até exageradas, mostram o empenho do diretor em não fugir da homenagem ao original. A atriz Lily Rose Depp entrega uma atuação interessante, maravilhosamente teatral. O ator principal é um sueco de 34 anos. Ninguém conhece, né? Está se tornando um mestre do disfarce. Ele já fez Wicked. Não, Wicked. O que? O Wicked? Não, o Wicked da cabeça, não. O palhaço, não é o Wicked? Eu não entendi o que ele falou. It, a coisa. Isso, It. Eu tô com Wicked. Do outro filme, inclusive tá lá do vídeo anterior. Nosso primeiro vídeo sem preparação nenhuma, mas ficou legal, divertido de você ver. Esse ator interpreta todos os personagens dele, é bem Como fantasioso. você tem facilidade de falar nomes, como é que é o nome dele mesmo? Aí você me ferra, né? Bill Skarsgård. Então o que, cagado? Skarsgård. Descarrado. Que viagem é essa, velho? Muito bom ator. Skarsgård. Vale a pena ver. Eu fiquei impressionado com a sua interpretação caricata, grotesca, da sua aparência monstruosa. Eita! Essa gata é terrível. Você vê agora, sai daí. Mas mesmo assim, mantendo aquele tom aristocrata e elegante. Eu ainda diria polêmico a sua caracterização, porque muitos não gostaram do bigode. Pô, cara, bigodinho safado, parece uma vassoura ali que colocaram ali. Seu vagabundo! Assim, quando você vê o original de 1922, você vê que todos os atores ali, a maquiagem deles é bem falsa mesmo, até porque não tinha muitos recursos. E os bigodes pareciam vassourinhas. Eu acho que eles quiseram imitar exatamente, porque ficou perfeito, cara. Eu acredito que o diretor, o Ovo lá, o Egger, ele se inspirou muito nessa representação cossaco do norte alemão, e ele, como ser um lorde, ele no filme ele repreende o ator, dizendo que me chame pelo meu título, eu sou Lord Orlok. Então era bem cossaco. E esse bigode, eu acho que deu bem característica de onde ele veio, né? Sim, depois que você falou isso comigo, Paulo, eu tirei um pouco dessa minha impressão de que a representação desse personagem estava estranha e concordei, porque realmente, quando você pega as imagens de antigos cossacos e compara com o do Nosferatu, você vê que é perfeito. Você não consegue... É um zumbi cossaco, né? É um... Ai, que delícia!
Um zumbi com saco. O zumbi não tem saco, não tem como coçar. O elenco fortíssimo, com Nicholas Hoult, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson e outros, todos... O que dizer de Willem Dafoe como Professor Alden? Sempre incrível com suas interpretações impecáveis. Mas uma atuação também me chamou muita atenção. Para mim, até agora, um ator pouco conhecido. Ele trouxe uma dramaticidade impressionante, né? Que Rapaz. foi o que era o louco, né? Que tava na O louco, prisão. o Nock? O Nock, isso mesmo. Que papel desse Simon McBurney. Eu nunca ouvi falar nesse nome, mas realmente ele se entregou tanto ao papel que parecia, na minha opinião, parecia que ele tinha enlouquecido de verdade. Olha, pra mim, a melhor atuação do filme. Eu gostei demais. Porque, Perfeito. mesmo que parecesse um pouco caricata, né? Porque do ponto de vista do autor, isso fazia parte das performances de todos os atores, mas ele encaixou muito bem. Ficou perfeito. Ele é louco. Um louco possuído e puxa-saco do demônio. Esse terror psicológico de Nosferatu faz uma ponte entre o terror clássico e o terror contemporâneo. Como fã desse estilo e do folclore de vampiro, que eu amo demais o folclore de vampiros. Você gosta muito de vampiro? Muito. Já viu, né? Muito. Então é o seguinte, ó, vamos combinar uma coisa. Eu que sou fã de tracheira, eu gosto de filmes trash. Eu não gosto de trash. Adoro filme trash, mas tem um filme que você precisa assistir e a gente só vai assistir o melhor. Você vai ser obrigado a assistir quando a gente atingir pelo menos 3 mil inscritos. Desafio. Drácula 3000. Já viu? Não lembro. Acho que não. Meu filho, é o melhor filme de terror de todos os tempos. O melhor filme de vampiro de todos os tempos. Vindo de você, eu tô com medo até de não gostar mais de vampiros, né? Nosferatu prova que releituras de grandes clássicos podem ser revisitados e adaptados sem perder o seu impacto e significado. O que você acha, Bernie? Bom, eu assisti, obviamente, o filme Nosferatu, né? Mas foi interessante que eu achei que seria assim, pelo hype que foi criado, eu achei que seria um filmaço de terror, dos estilos um pouco mais que eu gosto mais. Mas, na verdade, pra mim, pareceu que era um simples filme de possessão demoníaca. Assim, a menina, ela no início ela invoca o Nosferatu e depois ela passa o filme inteiro tendo acessos de possessão. E morreu! Então, ficou pra mim parecendo um pouco genérico. Isso no primeiro momento que eu comecei a ver. O filme original, mesmo ele sendo uma cópia descarada, declarada do Drácula, ele tinha um mar de originalidade. Ele, de alguma forma, ele foi feito, né, e apresentado para o mundo com tanta polêmica que todo esse trajeto que ocorreu no filme mais antigo deu a ele uma característica de filme cult, né? Porque é um filme que passou por processos, passou por um monte de situação. Por outro lado, né, aqui até vou colocar um adendozinho, eu fui assistir o filme de 1922, o filme tem 1 hora e 34 minutos, eu coloquei na velocidade 2 e ainda ficou lento. Quem for ver Nosferatu o novo e for ver o antigo, aconselho que veja o novo primeiro e depois veja o antigo. Né? E voltando para o Nosferatu de hoje, embora seja uma adaptação do primeiro filme, é também um pouquinho arrastado. Não é que ele não é arrastado, ele tem cenas de ação, ele tem cenas que tem bastante movimentação, mas ele demora para poder dar uma engrenada. Você espera muito tempo para começar a acontecer alguma coisa. Eu achei que esse filme te faz pensar em 2 momentos. No momento que você está assistindo e no momento que você para de assistir e volta na tua memória. Porque o que eu achei que o Egger, ele quis mostrar, ele não quis mostrar nada novo. Ele quis dar uma roupa nova pro antigo. Mostrar como seria que o F.W. Murnau, ele conseguiria fazer esse filme hoje, com toda a tecnologia que ele tem. E com a contemporaneidade que nós temos atualmente. Então ele não quis mudar muita coisa. Ele não quis radicalizar. Ele quis mostrar com uma roupa dos anos 2000. Tá, mas mesmo assim, né, pensando nessa questão do que é novo, pensando nessa questão de ser um filme mais atual, com inovações, tudo mais, tecnologia, CGI, eu vou dizer que eu fiquei surpreso porque tem elementos gráficos do filme que são muito bons, toda a ambientação da Alemanha antiga
que para mim ficou mais parecendo com a ambientação, parecia mais com uma cidade inglesa, não com uma cidade alemã, mas enfim. Mas dá porque era a capital Wisborg, né? Wisborg. Mas parecia mais uma capital inglesa do que uma capital alemã. E de outra forma também, por exemplo, naquele momento, tem um certo momento ali que ele aparece, quando o Orlok aparece sem roupas, né? Eu não vou dizer em que momento do filme isso acontece, que é um jumpscare. Pô, cara, parecia PlayStation 2, eu não gostei. Ele parecia um monstrengo genérico pra caramba, parecia até as partes íntimas dele, mas não ficou uma coisa natural, ficou meio grotesco, mas então, não no eu acho sentido que bom. Ficou meio entre o trash e o novo. Isso, mas só que o que acontece? Quando a gente pensa né? em Nosferatu, pensa em filme de terror com uma direção que achei interessante do filme, com toda a parte tecnológica, pra que colocar CGI ali, cara? Por que eles não colocaram uma maquiagem? Se colocasse uma maquiagem, ficaria perfeito, mas não. Tiveram que meter a porcaria do CGI. Lá minha filha que desliga na luz, peraí. E como eu estava falando, então assim, todas essas inovações tecnológicas, elas poderiam ter sido melhores aproveitadas em momentos assim que realmente valeriam a pena serem colocadas e terem feito um uso melhor da parte de maquiagem, né? Quando ele aparece maquiado, é legal. Agora, quando ele aparece sendo um bonecão de CGI, para vocês verem como o Nosferatu, ele deixa opiniões dúbias muito forte. Por exemplo, para mim, Nosferatu foi perfeito. É um romance de terror. Não chega a ser um terror como nós estamos acostumados, mas chega a ser um romance de terror. Para mim, muito bem amarrado. Já pro Berg, ele já tem uma visão totalmente diferente desse filme. Mesmo ele tendo gostado... Eu gostei, né? Não é um filme ruim. As críticas dele são bem mais apuradas. A minha é muito mais romantizada. E você pode ter uma opinião totalmente diferente. Eu acho que é essa quebra que o Robert quer deixar, essa discussão. Eu achei muito bem ambientado, porque se você vê os outros filmes desse diretor, você vê que ele segue mais ou menos essa linha, entendeu? O farol é bem escuro, entendeu? Tem essa dramaticidade, e mais uma vez o William Dafoe, entendeu? No papel, como um dos principais dele. Tem a bruxa também, que é muito bem falado. Isso no farol, né? Não, tem o filme A Bruxa dele também. Não, eu pensei que você estava falando de Nosferatu. Porque quando eu olho vi Nosferatu, a Ellen Hunter, né, que é a atriz, ela parece que ela foi apresentada como uma espécie de uma feiticeira escarlate. Que ela parece que tem todo mundo na mão dela, tá todo mundo ali ficando em torno dela. Ela é mimada, né? Não é só mimada, ela meio que tem um poder de invocar o Nosferatu. Porque ela traz consigo, com a família, a irmã já fala disso, que ela traz consigo vários problemas psicológicos, como depressão. Foi a invocação que ela fez numa oração, logo no início do filme. Ela fez uma oração para qualquer entidade celestial que viesse salvar ela e tirar ela dessa agonia. Porque na época ninguém sabia o que era depressão. Ela tinha esse mal... Chamava-se melancolia. Essa melancolia, esse mal-estar, essa agonia, essa falta de alguma coisa que suprisse ela. E, por acaso, ela pediu para qualquer entidade e ela acordou. Conseguiu encontrar no Conde Orlok. O Nosferatu, que ouve ela e vai ao encontro dela. E nisso ele amaldiçoa ela. Que por um tempo ela fica a refém dessa maldição e ela vai quebrar isso quando ela se apaixona pelo marido. Que ela diz o tempo todo no filme que ele salvou ela dessa agonia. Mais ou menos, né? Porque, assim, vamos entrar numa zonazinha de spoiler aqui. Mais ou menos, porque ela vai morrer. Ela vai então, morrer. assim, que adiantou nada, foi uma luta. E num certo ponto dentro dela, ela sabia disso em algum momento. Sabia, desde o momento, por isso que eu falo. Parecia que ela era uma espécie de uma feiticeira escarlate, que tinha todo o domínio daquele universo ali, daquele momento ali, porque ela soube invocar, ela, mesmo sabendo que aquela entidade dominaria ela por toda a sua vida, por entre aspas, assim, ela se casa, né? Ela vai se casar, ela consegue, de certa forma, dominar a mente das pessoas que estão ali em volta, porque todo mundo faz o que ela quer. Ela com aqueles rompantes de ataque dela
as pessoas estão tudo à volta dela, e no final, quando a gente acha que o Nosferatu, ele na verdade, ele é a grande entidade que vai ter o maior poder dentro dessa trama, cara, a morte dele é ridícula. Aí que morre muda. Sesco. Então, aí que muda a comparação. Não, e rapidinho, antes de você terminar, o que eu não gostei é que não fica, no primeiro filme, fica meio que bem explicado essa questão do sol. Nesse não, fica meio que subentendido, fica uma coisa meio jogada. É aí que é o ponto que eu quero, é o ponto que eu tenho em relação a Nosferatu e Conde Drácula. A diferença entre os dois. O que prendeu o Nosferatu foi o amor maldito dessa invocação. Concordo. E ele, o tempo todo, como ela procurava alguma coisa para preencher, e ela esqueceu isso pelo amor ao marido, que volta depois, que volta depois dessa agonia toda, quando o Nosferatu descobre ela e faz aquela trama toda para puxar o marido para fazer um acordo. Sim. Entendeu? Um acordo para ele abandonar os votos. Aquilo foi interessante. Ele simplesmente, como se diz, ele manipulou o marido dela. Manipulou todo mundo, manipulou o Nock, né? Que ele conseguiu entrar na mente do Nock, o Nock enlouqueceu a ponto de invocar também o Nosferatu. Isso aí. Né? Então ali ele já começou toda aquela trama. O Nock era um bonequinho dele, né? Isso. E o que é legal é que parece que o Nosferatu, o Conde Orlok, ele é como se fosse um manipulador daqueles bonecos. Isso aí. Né? É a diferença entre ele e o Drácula. Ele é uma entidade que ele... Por que tem a comparação do Nosferatu com o Drácula? É simplesmente a sucção do sangue. Que ele não suga pelo pescoço, ele suga pelo coração, diretamente no peito. Esse filme, porque no de 22 ele vai no pescoço. Então, mas isso era só para sobreviver ao corpo físico dele. Manter o corpo dele. Entendeu? A diferença entre o Drácula e a outra diferença entre o Drácula é que o Drácula ele morre de medo do sol. E o Nosferatu ele só se enfraquece com o sol. Ele tem que dormir na terra onde ele foi, onde ele nasceu, por isso que ele carrega o seu caixão o tempo todo. Com terra, né? E ele é uma entidade demoníaca, tanto que ele traz a peste negra, ele traz as doenças, a loucura. Essa é outra parte que eu também eu até entendi o que o autor quis fazer, né? Mas eu não gostei muito dessa ideia de querer atribuir uma entidade superior ou inferior, seja como for, uma doença que já era histórica, essa doença já existia. Então, assim, aí quiseram meio que, não é romantizar a doença, que eu quero dizer assim, quiseram dar uma ideia de que a doença existe por causa do Nosferatu, ou vice-versa. É exatamente isso que você pensou. É o que o F.W. Murnau, ele quis trazer essa parte demoníaca, que o Nosferatu traz o mal, traz a peste, traz as doenças, a loucura, tanto que o Nock ficou louco para servir ele, a própria personagem principal, também ela está enlouquecida e enlouquece a família mas você concorda comigo que se você for pensar dessa forma, que cada doença, entre aspas, teria o seu patrono demoníaco, não... então nesse universo vai ter o demônio da AIDS, mas essa mitologia que foi criada, foi a mitologia criada em volta do Nosferatu, e só a mitologia que foi criada. Ele é o mal, ele é o ranço, ele é a carne podre, o cheiro que os outros sentiam quando ele estava próximo era o cheiro de carne rançosa, entendeu? Era peste negra, era rato, era doença, era loucura. Ele era todo o mal da terra. Ali naquela mitologia ele simbolizava todo e qualquer mal, entendeu? Mesmo no final ter sido uma morte romântica para ele, ela se entregou também por amor, ela se entregou para salvar o marido, entendeu? E ele se entregou para ela. Ela era tudo o que preenchia ele. Tanto que ele fala numa parte do filme que ela era tudo que preenchia ele. Entendeu? Ele esperava ela o tempo todo para preencher ele. Entendeu? Então a vida depois... Gado! Depois dela, ele só queria saber dessa falta que ele sentia de alguma coisa que era ela. Então, ele não dizia que era amor, ele falava para ela que não era amor, mas era fome. A necessidade. Fome do Chico. Fome cegado. Entendeu? Outro grande problema que eu achei também no filme é as cenas escuras. Eu não gostei das cenas escuras.
Assim, no mais, tá legal, até o ambiente mais escuro não ficou tão ruim, assim, mas tinha hora que as cenas ficaram um pouco escuras demais. Podia aumentar um pouquinho mais o contraste, a saturação, entendeu? Ficou então, muito escuro. Enfim, os antigos fãs desse filme, que é na verdade um plástico do Drácula, eu creio que foi legal revisitar a história do Nosferatu, porque se você pegar todos os elementos novos desse filme e você retirar e mantiver só a base, ele é exatamente o filme de 1922. Tanto que depois que eu vi o filme de 1922, eu achei... É o mesmo filme, não muda muita coisa, tem um elementozinho ou outro ali que dá umas mudadas, mas é exatamente o mesmo filme. E para aqueles que vão se tornar novos fãs, sinceramente, esse filme vai ser esquecido. Ele não vai ser esquecido no sentido de que, meu Deus, ninguém nunca mais vai falar, não. Mas não vai ser um daqueles filmes memoráveis. Tipo, em algum momento você não vai lembrar desse Conde Orlok. Como, por exemplo, eu faço uma visita na minha cabeça, na minha cachola aqui, o Conde de 1922. E esse Orlok de agora, o de 1922 é muito icônico. Ele fica na cabeça. Esse outro não vai se tornar um clássico. Com certeza, o Nosferatu é um filme bom, é um bom filme. Clássico do terror. De 22. E o de 2004 só pegou a criança pobre, de 2024 só pegou a criança pobre e colocou uma roupa bonita. Esse Nosferatu 2024 é a ideia do diretor de como seria o F.W. Murnau fazendo um filme atual, tanto que ele não fugiu nem das interpretações dos atores. Sim. Ele não quis fugir dessa dramaticidade teatral naquele início grande. Quando tá o marido dela, né, lá com ele, lá aquele... todos os closes, assim. Deu vontade de parar de ver aquele filme na hora ali. Porque quando eu vi aquilo, eu falei, tá de sacanagem. Tá de sacanagem esse camarada fazer tanta careta. Mas depois a gente vai entendendo que realmente era uma tentativa, e até com bastante sucesso, de retratar a interpretação antiga de 1922. Isso eu acho legal. Eu gostei muito dessa nova roupagem, até porque 1992 era um cinema mudo, e quando colocaram a voz do Nosferatu, 1922, desculpa. Quando acontece qualquer filme que eu assisto, eu esqueço. Eu acabo vendo de novo para lembrar de alguns elementos. Nota! Vou assim, uma nota de 10, eu vou dar um 6,5. Eu dou um 8. E como um mendigo de like que a gente né, que a gente está no início do nosso vídeo, curta, comente e não se esqueçam de se inscrever. É isso aí, gente. Todos os comentários que vocês tiverem, que vocês fizerem, nós iremos responder. Até porque o canal está pequeno ainda, tem poucos inscritos. Berg responde tudo. Isso, vou responder com a finesse de um Nosferatu. E eu com a classe de uma dama. Porque aqui no Cine Agridoce, a sua diversão não fica insossa. Show de bola, Paulo. Terminamos, acabamos. Pô, foi um sucesso, né? Vamos brindar esse sucesso de Nosferatu? Vamos tomar um drink. Pega aí pra gente. Aí, toma um drink assim. Cara, não sei essas coisas, cara. Tintim. Nosso vinho tem que te soltar aqui, ó. Como é que vai ver isso? Joga pro lado. Toma o meu. Não, esse aqui é meu. Aqui, ó. Joga pro lado. Tá. Aí é só tintim no canudinho. Por isso que vampiro gosta de chupar sangue. O meu é A positivo. O meu é o quê? O meu tá sem, cara. Se eu tiver alergia a sangue... É indefinido. Muito bom, hein? Valeu. Ficou legal.